Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, né? O nosso jornal diário aqui. Hoje é quinta, 17 de julho, eu não gosto muito de datar os vídeos não, mas, bom, a gente está seguindo falando de notícia do dia a dia, então não tem jeito, né? Bom, vamos falar da repercussão desse tarifaço do Trump no Brasil, né? 50%, que é a maior tarifa de todos os países do mundo. E o que a imprensa internacional está falando, né? Para a gente poder entender aqui. Tá aqui, tarifaço do Trump. Relacione os países e tarifas. Vamos lá para a inteligência artificial. A imprensa está repercutindo dizendo que Lula ganhou. Qual é a palavra? Ganhou. Esqueci a palavra. Ganhou com esse tarifaço do Trump. Ganhou, esqueci. Putz. A palavra, daqui a pouco eu lembro. Bom, tem outros países que estão sofrendo essa tarifa de 50%, não é só o Brasil não. Então, México, Canadá, China, União Europeia, e o Brasil está no meio, né? Junto com a África do Sul, os países do BRICS, né, gente? A Índia, né? Aí o Narendra Modi saiu daqui da reunião dos BRICS com o Mula, Zé Cachaça, no dia 7, correu para os Estados Unidos. Não, Trump não, beijou a mão do Trump, não, tá tudo certo. Esse negócio de BRICS aí, é moeda mundial, né? Moeda dos BRICS, com Dilma como presidenta do Banco dos BRICS, vai lançar uma moeda, né, para concorrer com o dólar. Aí eu te pergunto, a China faz parte dos BRICS, eles vão abrir mão do Yuan, né, para adotar uma moeda dos BRICS? Gente, tem uns 20 países nesse BRICS, tá? Não é só Brasil, Rússia, Índia. Vai vendo, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e a Arábia Saudita tá querendo entrar, mas eu não entendo o que a Arábia Saudita, Emirados Árabes vão fazendo essa porcaria. Já são países multitrilionários por conta do petróleo. Vai fazer o que com o BRICS, gente? E são aliados americanos, né? Mas vamos ver o que diz a imprensa aqui. O New York Times, gente, está aí dizendo que ele teve um impulso inesperado, né? Ganhou um impulso, não era essa palavra que eu queria usar, não. Ganhou. Ai, meu Deus, porra, tem hora que dá um branco assim na cabeça da gente, né? Ganhou popularidade, né? O New York Times descreveu como guerra comercial repentina que deu a Lula a oportunidade de se posicionar como defensor da soberania brasileira. Esse New York Times também, né, é bizarro, né? Cara, como é comunista esse jornal, pelo amor de Deus. Elevou os índices dele de aprovação de 43% para 50% em pesquisas recentes. O The Guardian, que é um jornal britânico, apontou a tentativa de Trump de apoiar o Bolsonaro, né? Foi o primeiro parágrafo da carta que Trump mandou direto para o Mula, falando da perseguição, da caça às bruxas, né? Dessa inquisição brasileira contra a família do Bolsonaro, os seus correligionários e o pessoal da direita, conservadores, a família do Bolsonaro, né? Dizendo que ameaçou tarifar, e tarifou mesmo, gerou uma onda de nacionalismo. Mentira! Que onda de nacionalismo que o Lula gerou, gente? Onde que está essa onda de nacionalismo? Só na imprensa. Você está falando sério? Então quer dizer que agora, com essa onda de nacionalismo anti-americanista, que é uma coisa bem marxista, leninista, guevarista, fidelista, bolivariana, uma coisa de Maduro, Elon Musk, mostrando o celular assim, oh, Elon Musk. Você acha mesmo que se o Lula fizer agora uma manifestação anti-americana, nacionalista, populista, vai encher de gente nas ruas, né? Vai lotar as ruas de anti-americanos, né? Não, porra, é bizarro esse The Guardian, né? O New York Times, né? O The Guardian, você vê que esses jornais americanos e ingleses estão comprando toda a narrativa da imprensa brasileira, que é completamente esquerdopática, né? Aí vem o Washington Post agora. O Washington Post disse que a medida, como uma forte escalada na disputa diplomática, falou que tem uma forte escalada na disputa. Pelo menos o Washington Post foi equilibrado, né? Não falou que Lula ganhou porra nenhuma. Falou que tem uma escalada forte na briga, na queda de braço diplomática entre Brasil e Estados Unidos, né? Que vai dar onde? No comércio exterior e na gente, né?
Nós é que vamos pagar. E a BBC de Londres sugeriu o tom político da carta do Trump pode ter beneficiado o Lula, como ocorreu com líderes de países que confrontaram o presidente americano. Qual líder, gente? Qual líder que ganhou politicamente porque o Trump foi contra? Fala, foi o Trudeau no Canadá? Foi quem? Fala aí quem foi. Foi Xi Jinping que tomou 150% de imposto? Foi Xi Jinping que ganhou, né, com isso? Porra, fala sério, cara, que imprensa idiota. Pior que fica todo mundo repercutindo o mesmo viés político esquerdopático nazista, né, gente? Al Jazeera, vamos ver, Al Jazeera falou da defesa firme do Lula, a soberania e nas instituições. Você vê, gente, é tudo que sai do lamaçal da imprensa brasileira, dos jornalistas brasileiros. Al Jazeera, que ele está defendendo a soberania e as instituições brasileiras e impulsionaram as chances de reeleição dele em 2026. Gente, se Lula se reelege, Zé Cachaça, se reelege até 2030, cara, aí esquece o Brasil, tá? Vai ser Venezuela, depois Cuba. Esquece o Brasil. Do jeito que ele está alinhado com Rússia, apoiando a Rússia contra a Ucrânia, alinhado com o Yuan e o Xi Jinping, alinhado politicamente com o Maduro, com o Daniel Ortega na Nicarágua e sei lá com quem mais. Apoiando Hamas, Hezbollah, Irã, todo mundo contra a Síria, todo mundo contra o Israel. Olha só a merda que isso vai dar. Já tá dando merda, né? Mas vai piorar ainda mais, tá? Vai piorar ainda mais. Porque o próximo presidente americano vai ser o J.D. Vance, né? Que é o vice do Trump, né? Aí tem as pesquisas da Genial, Quaest, Atlas, Bloomberg, afirmam tendência mostrando queda de rejeição de Lula de 66% para 58%. Eu não confio nessas pesquisas, né? E o Lula falando em lei de reciprocidade. Narrativa de Lula como líder resiste à interferência externa. Isso é o que dizem os jornais, né? E são eles, então, Al Jazeera, Washington Post, The Guardian, New York Times, tem o El País também, não tem? La Nation. La Nation ganhou impulso inesperado. A popularidade de Lula decorrente à tensão comercial diplomática. Tá vendo? A mesma coisa que falou o Washington Post. Ipsiliteris, a mesma coisa. Gente, isso vocês não estão vendo como é que é essa imprensa? Essa assessoria de imprensa que talvez venha da Globo News, que dispara, agência Estado, né? Dispara para o mundo inteiro. Cara, é bizarro o que a gente está vendo. Vocês acham mesmo? Entrevista um americano médio, entrevista um americano pobre, entrevista um jornalista americano do centro-oeste, do leste, do oeste, entrevista. E vê o que eles estão achando do governo Trump, se eles estão achando ruim. Entrevista lá. Caramba, cara, olha, eu vou te falar uma coisa, nós estamos muito ferrados, tá? A América Latina todinha é uma massa esquerdopática, uma massa esquerdosa, bolivariana, que chega a dar vontade de vomitar. E o Brasil tá nessa aí, ó. Olha que merda, cara. Olha só aonde foi que o pessoal de São Paulo e do Leblon, que ajudou, da Globo, que ajudou a eleger esse cabra, cartinha da democracia. Olha só aonde nós vamos parar. Agora imagine esse cabra até 2030. Vocês conseguem imaginar? É um governo que não tem plano para o Brasil. Não tem um planejamento, uma estratégia para a economia, para a infraestrutura, para aeroportos, portos, né, para exportação, importação, balança comercial, PIB, PNB, nada. Você não vê nada. Nada. É só falácia proletariada contra big techs, contra bilionários, contra bancos. Pobres estão morrendo, Davi e Golias, pobres contra ricos, pretos contra bancos. Só isso, gente. Só uma falácia esquerdopática, maluca, universitária, que tá dando merda pra gente aqui com essa inflação absurda, governo gastando e não dão nada, o governo dá nada em troca pra gente. Governo nenhum dá nada em troca pra ninguém, né? Só rouba a gente. Mas desse governo do Lula, gente, olha, putz grila, hein? Você que fez o L, ajudou a eleger esse cabra, parabéns pra você. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final.
Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.